Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz. Aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso 8º vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Está apenas no início. Vamos continuar analisando a história de outros profetas e recomendo para quem é novo no canal que assistam aí os outros vídeos. Bom, vamos lá. Alguns devem lembrar de Alois Irmaier, o vidente alemão que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele previu coisas assombrosas para o futuro. Vamos conhecer um pouco da história dele e ver algumas profecias para a nossa época feitas por esse vidente. Antes de começar, nunca é demais alertar que isso tudo são hipóteses, probabilidades, não se trata de uma fatalidade. Esse é um dos profetas modernos onde é possível atestar a veracidade, pois conta com diversos documentos históricos. Graças ao jornalista Herbert Frank, que acabou ficando amigo de Irmaier, temos as transcrições das visões de Irmaier, aquele que ficou conhecido como o vidente da Baviera. Alois Irmaier nasceu na Alemanha em 1894 e faleceu em 1959. Era um construtor de poços de profissão e ficou conhecido como radiestesista e clarividente. O radiestesista, para quem não sabe, seria aquele que tem a capacidade de sentir determinadas energias. Por exemplo, no caso de Irmaier, ele sentia os fluxos de água correndo no subsolo, segurando um metal ou uma vareta, e por isso era contratado para a construção de poços artesianos. Em 1914 serviu como soldado da Primeira Guerra Mundial. Passou por um forte trauma quando uma bomba estourou ao seu lado. Ficou 4 dias preso em um abrigo sem comer e sem beber. Foi resgatado quase morto. Naquele momento disse estar inundado com imagens do futuro. Após o fim da Primeira Guerra, retornou com essas visões do futuro. Tentou levar uma vida normal, casou-se e teve 4 filhos, sendo um adotivo. Em 1928 teve uma visão da Virgem Maria. Ele contou a Frank que viu a figura sair de um quadro e sorrir para ele. Desde então a paranormalidade ficou mais forte. Perguntado como ele tinha as visões, ele descreve para o repórter o seguinte, abre aspas, em imagem no ar, quando me concentro, corre à minha mente uma espécie de tira de filme que me mostra o que quero do passado, presente ou futuro, principalmente de manhã, mas também durante o dia, por vezes sem eu fazer nada, um nevoeiro ou mesmo à frente dos meus olhos. Como? Ainda hoje é um mistério para mim. Em 1938 foi a um jornal local dizendo que uma nova guerra logo iria começar. Foi então que estourou a Segunda Guerra Mundial. Ali a fama de Irmaier começou a crescer. Passou a ser procurado pela família de soldados e vítimas da guerra. As pessoas faziam fila em frente à sua residência, levando fotos e objetos dos seus entes na esperança de obter alguma notícia. Se Irmaier visualizasse uma sombra ou uma silhueta opaca, ele sabia que a pessoa em questão já não fazia mais parte daquele plano. Ainda durante aquele grande conflito, ele auxiliou a comunidade local a se abrigar dos bombardeiros. Ele previu com exatidão quais locais poderiam ser bombardeados. Passado o grande perigo da guerra, sua fama continuou a crescer, irritando algumas autoridades religiosas. Foi então que, em 1947, foi obrigado a responder no tribunal de Laufen um processo por charlatanismo. O caso ganhou grande repercussão, porque Irmaier foi absolvido de uma forma um tanto curiosa. O juiz o desafiou a demonstrar os seus dons e Irmaier disse o seguinte, nesse momento a sua esposa está em casa, vestindo um belo vestido vermelho, tomando café com um estranho. Imediatamente o juiz mandou um funcionário atestar a afirmação do vidente. E bingo! De fato, a esposa estava acompanhada de um velho amigo do juiz, cujo mesmo tinha acabado de ser libertado como prisioneiro de guerra. Somou-se a isso os inúmeros testemunhos de pessoas que tinham sido ajudadas por Irmaier, então o juiz decidiu absolvê-lo da acusação de charlatanismo.
Isso fez com que a fama do médium aumentasse ainda mais. Outro fato curioso é que Irmaier também ajudava a solucionar casos de polícia. Certa vez, ele exigiu que um corpo fosse exumado. Motivo: ele teve uma visão de pílulas nos intestinos do morto e de uma mulher de cabelos negros que era a culpada pela morte. O corpo foi desenterrado e, de fato, vestígios de arsênico foram encontrados nele. São muitas evidências mostrando que, de fato, o clarividente tinha uma paranormalidade excepcional. Muitas autoridades procuraram o vidente, políticos como o chanceler Konrad Adenauer e até mesmo um general. Agora vamos ao que mais interessa. Vamos ver o que ele previu para a nossa época. As previsões dele dividem-se em 5. Primeiro, ele diz que chegará uma prosperidade nunca antes vista. Depois virá as inúmeras crises. Logo em seguida, a Terceira Guerra e ainda durante o conflito, cataclismos apocalípticos. Depois, um recomeço, uma era de maravilhas. Tem um passarinho gritando aí, mas fica até mais bonito no vídeo, né? Mas vamos continuar. Aqui está um dos textos atribuídos a Irmaier. Está datado como sendo de 1945. O documento surgiu na internet em 2002 em um fórum na Alemanha. Analistas atestaram a veracidade do documento. Vou ler algumas profecias. Vamos lá. Tão grande quanto a necessidade é agora, tão grande será a abundância em 20 anos. A banha e a manteiga estragarão, o pão será descartado como salsicha. Referências aí à prosperidade e desperdícios da era moderna. Os rios serão retirados de seu leito, porque sua força será necessária por um tempo. Em referências hidrelétricas. A pessoa se tornará cada vez mais orgulhosa e desejará receber toda a glória do Senhor Deus. Então você empurrará estrelas falsas sob as verdadeiras. Essa é sobre satélites artificiais. O primeiro foi lançado em 1957. Um Papa Santo andará brevemente pela Terra, talvez sobre o Papa João Paulo II. Um vai querer romper toda a ordem, talvez aí sobre o Papa Francisco. E agora mais uma, vamos lá. Uma cerca de ferro passará pela Alemanha, pelo meio. Quem chegar, morrerá. Muro de Berlim, construído em 1961. As estradas são construídas e cada aprendiz tem seu carro. Os automóveis tornam-se popular. A gasolina, apenas o óleo, é sugada da terra, de modo que fica seca e rachada por dentro. Eu vejo muitos terremotos. Isso é interessante, pois Irmaier associa ao aumento dos terremotos à extração do óleo do interior da terra. O diabo estabelecerá governos inteiros. Isso me parece que está acontecendo cada vez mais, mas vamos continuar. A América assassinará seus próprios presidentes, em referências aí talvez a John Kennedy. O poder virá para os negros que estão na poeira há tanto tempo. Barack Obama, 2008. E eu vejo as casas das nuvens desmoronando sobre si mesmas, em referência ao 11 de setembro. A América sempre travará guerras no Oriente e nunca mais vencerá. De fato, eu digo que isso aconteceu, pois, mesmo com todos os conflitos por décadas, a América falhou na suposta missão de levar a democracia para os países que ocupou. Por exemplo, Afeganistão e Iraque estão em ruínas e nem por isso o objetivo foi cumprido. Beelzebub se muda para a China, talvez em referência ao perigo representado pela China com a ascensão econômica e militar. O solo na Alemanha é queimado a 10 metros de profundidade por uma força. Das areias do deserto da África voam os grandes pássaros com ovos da morte, sem homens. Talvez em referência aos drones de combate amplamente usados nos conflitos atuais. Curiosamente, Irã e Turquia são especialistas no desenvolvimento dessas armas. Um senhor ladrão do sul enfrentará a Rússia e causará grandes danos. Isso pode fazer referência à guerra da Chechênia ou da Ucrânia.
A Mãe de Deus virá e avisará muito, em referência às inúmeras profecias atribuídas a Maria. Agora continuando. Haverá epidemias que ninguém conhece e pode ajudar. As pessoas estão sendo exterminadas por uma força alienígena. Alienígena aí no caso não necessariamente é de outro planeta, pode ser uma nação estrangeira, por exemplo, né? E ele termina essa série de profecias com uma reticências, alertando que algo ocorrerá com a América. Diz o seguinte: siga em frente quando a América, as reticências, né? Algumas dessas profecias já se cumpriram, como vocês viram, outras estão em andamento nos dias de hoje, as piores ainda estão por vir. Irmaier, assim como Parravitini, previu uma série de eventos que poderão culminar em um grande caos. Em 1950, Irmaier teria tido uma conversa com a sua vizinha, Maria Louise Bender, em uma noite. Ele se aproximou e começou a falar: garota, você está experimentando uma grande revolução que está por vir. Primeiro vem a prosperidade como nunca antes. Segue-se então uma apostasia como nunca antes. Em seguida, uma corrupção sem precedentes da moral. Então, um grande número de estrangeiros entra no país. Há alta inflação, o dinheiro perde cada vez mais valor. A revolução vem logo depois. Na Alemanha, então, os russos invadirão o Ocidente durante a noite. Irmaier disse essas palavras acreditando que isso tudo estava prestes a acontecer. Ele acreditava que esses eventos iriam ocorrer durante os próximos 10 anos. Só que, mais tarde, ele entendeu que estava errado. Quando estava em seu leito de morte, prestes a fazer a passagem, ele foi perguntado se as visões ainda eram válidas. Ele disse o seguinte, abre aspas, vejo elas agora mais fortes do que antes, pois estão mais próximas. E ele disse isto em 1959. Depois ele soltou esta frase, abre aspas, estou feliz que o Senhor Deus me deixou morrer. Agora não preciso mais experimentar o que preveja. Fecha aspas. Essa foi uma frase tão forte que os amigos escreveram em sua lápide. Mas então, o que exatamente Irmaier viu? Como eu disse, trata-se de uma série de eventos. Primeiro, a prosperidade. Com a prosperidade vem a arrogância humana, pois o ser humano acha que não precisa mais de Deus e acaba perdendo a fé, e com isso acontece a apostasia. Sem Deus acontece a corrupção moral, a depravação e a decadência em todos os sentidos, até mesmo entre os religiosos. Depois ele menciona que os estrangeiros iriam invadir a Alemanha. Essa profecia se concretizou. Sua Alemanha recebeu mais de 1 milhão de refugiados das guerras promovidas pelo próprio Ocidente nos países do Oriente Médio. E o restante das previsões acontece de maneira concomitante, pois uma coisa leva a outra. Aconteceu a invasão dos russos, a princípio somente na Ucrânia, claro que com uma boa parcela de culpa aí dos países do Ocidente. Antes de 2014 havia paz naquela região, até promoverem uma agitação civil naquele país. Algo semelhante ocorreu aí nos países como Líbia e Síria. Eu irei entrar em detalhes para não prejudicar esse nosso trabalho aqui nesse novo canal. Mas infelizmente, o Nostradamus da Baviera previu que a coisa não iria parar por aí. Caso o conflito continue, irá se expandir além das fronteiras da Ucrânia, após o assassinato de alguém muito importante. Vamos ler a profecia dele na íntegra. Mas antes quero pedir o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Bom, agora sim, vamos lá. Abre aspas. Uma nova guerra no Oriente Médio começa de repente. Grandes forças navais são posicionadas de uma forma hostil no Mediterrâneo. A situação é tensa. Isso pode ser no Irã ou talvez na Síria, né? Um terceiro assassinato acontece, então a guerra começa. A guerra será declarada em todos os lugares em uma noite. Neste trecho, podemos ver que o conflito se espalha com o assassinato de alguma pessoa importante, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Poderá ser muito bem Putin. Já houve inúmeras declarações de que Putin precisa ser neutralizado. Mas bom,
Imediatamente, a vingança chega ao longo das grandes águas. O dragão amarelo invade o Alasca e o Canadá ao mesmo tempo. Esse trecho ele faz aí uma clara referência à China. Pombos brancos voam e em seguida chove um pó amarelo sobre uma linha. Quando a cidade dourada, Praga, for destruída, começa. Como uma linha amarela, ela vai até a cidade na Bahia. Quando cai, tudo estará morto. Nenhuma árvore, nenhum mato, nenhum rebanho, nenhuma grama, tudo se torna seco e preto. As casas continuam a existir. Eu não sei o que é isto, portanto não sei dizer. É uma longa linha. Aquilo que estiver sobre esta linha morre. Aí ele continua. Os aviões deixam cair um pó amarelo entre o Mar Negro e o Mar do Norte. Em seguida, uma faixa mortal é criada, direto do Mar Negro para o Mar do Norte, tão larga como metade da Baviera. Nesta zona, a grama não pode mais crescer. Claramente um ataque por armas químicas em uma linha, talvez com o objetivo de criar uma espécie de bloqueio impossível de ser transposto pelas forças ocidentais. O ataque russo é interrompido. Aqui, os pilotos lançam também suas caixas pretas. Elas não explodem, mas antes de tocar o solo, espalham uma fumaça ou poeira amarelada, esverdeada. Por um ano, nenhum organismo poderá entrar nesta área. Caso contrário, estará exposto ao elevado perigo mortal. Estas caixas são satânicas. Quando explodem, um pó ou fumaça amarela esverdeada levanta. Tudo que entra em contato com isto morre, seja humano, animal ou vegetal. Mais uma vez, claro que em uma guerra total, todas as regras são quebradas. E é um vale tudo, Abre aspas. O único avião que vem do leste lança alguma coisa no mar. Então as águas se levantam tão altas como uma torre e caem. Tudo é inundado. Há um terremoto. O sul da Inglaterra é engolido pelas águas. 3 grandes cidades serão arruinadas. Uma será destruída pelas águas. A segunda é localizada em um ponto tão elevado no mar que você pode ver somente a torre da igreja. E a terceira afundada. Isso é extremamente impressionante, pois de fato existem armas como os mísseis russos Poseidon e Sarmat, que são capazes de promover estragos como o descrito aí por Irmaia. Uma parte da Inglaterra desaparece quando a coisa que o piloto deixou cair cai no mar. Em seguida as águas se levantam, crescendo tão alto como uma torre e cai. O que é isso? Eu não sei. As cidades costeiras estão fortemente ameaçadas pela água. O mar está muito agitado. As ondas são tão grandes como uma casa. Ela borbulha como se estivesse fervendo no fundo. Ilhas desaparecem e o clima muda. Uma parte da ilha orgulhosa afunda quando a coisa cai no mar, que o piloto deixou cair. As ilhas costeiras são invadidas pela água, porque as águas estarão muito violentas. Vejo grandes buracos no mar que fecham quando as enormes ondas voltam. A cidade bonita, no mar azul, quase afunda completamente no mar, na lama e na areia, que são ejetadas pelo mar. Vejo 3 cidades afundando no sul, no norte e no oeste. Aí está novamente mais uma ilha que lhe diz que irá afundar. E junto com tudo isso, o caos no clima, como também previu Chico Xavier, Parravicini e Madre Shipton. Vamos continuar. A cidade grande com a alta torre de ferro é colocada em fogo, mas são os próprios habitantes da cidade que fizeram isso, não aqueles que vieram do Oriente. E a cidade é arrasada. Isto eu estou vendo bem claramente. E na Itália a situação está agitada também. O Papa foge, muitas igrejas são destruídas. Haverá paz, um bom tempo. O Papa, que teve que fugir pelas águas por um longo período, voltou. Quando as flores floresceram nas campinas, ele voltará e lamentará seus irmãos. Isso, meus amigos, parece que vai demorar aí bastante tempo, até que tudo seja limpo de toda a destruição.
E é dito que o Papa foge aí pelas águas, ou seja, provavelmente ele atravessará o Atlântico, talvez venha até mesmo aí para o Brasil, né? Agora continuando. Na Rússia começa uma revolução e uma guerra civil. A cruz vem para honrar novamente. Os russos acreditam em Deus novamente. Vejo uma massa vermelha misturada com rostos amarelos. É um conflito geral e uma horrível mortandade. Então, eles cantam o canto da Páscoa e queimam velas em frente às imagens sacras. Pela oração da cristandade, a besta do inferno morre. Além disso, os jovens acreditam novamente na intercessão da Mãe de Deus. Tudo indica aí que os russos e os chineses também entram em conflito e após isso um recomeço com o amparo da fé. Vamos continuar. Abre aspas. Haverá escuridão um dia, durante a guerra. Então cairá granizo com raios e trovões e um terremoto sacudirá a terra. Então não saiam de casa, não haverá mais luz a não ser as de vela. A corrente elétrica será interrompida. Quem respirar com força a poeira ficará com cãibras e perecerá. Não abram a janela, pendurem nela papel preto. Toda a água exposta ficará envenenada e todo alimento exposto que não for enlatado. Lá fora haverá a morte pelo pó. Muitas pessoas perecerão. Após 72 horas tudo passará. Deixem que ardam as velas consagradas ou ar de cera e rezem. À noite perecerão mais pessoas do que nas duas guerras mundiais. E então, durante o conflito mundial, acontece um novo cataclismo, ao que tudo indica provocado pelo astro intruso, pois para haver escuridão global, da forma como é descrito, só mesmo com um corpo celeste bloqueando o Sol e a corrente elétrica sendo interrompida, é mais um indício que ocorre uma interferência eletromagnética. E então haverá paz, um bom tempo, mas o povo tem que recomeçar ali, onde seus avós começaram. Ele conclui aí com um recomeço, um retrocesso tecnológico, já que ele menciona que teremos que recomeçar como nossos avós. Essa é uma profecia bem pesada, creio que só ocorrerá caso haja um novo conflito de proporção global. Aí virá o castigo da mãe da natureza. Mas ele fala também que através do caos as pessoas creem em Deus novamente e a paz reina, né? Mais uma profecia que menciona aí um recomeço após o caos. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Conheciam a Aloysia Ermaier? Bom, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!